Como é que eu espero a autonomia de um aluno que deveria ser promovida por um professor que não tem autonomia? E eu queria pegar esse espaço aqui para refletir com vocês, né? Que a gente fala muito sobre o aluno tem que ser protagonista do seu processo de aprendizagem e que o professor ele tem que ser um mediador, um facilitador. E eu queria trazer uma reflexão que eu tenho feito sobre isso e eu vou usar esse canal para fazer mais dessas coisas, compartilhar as coisas que eu estou lendo, até para me ajudar a organizar meus pensamentos e quem sabe encontrar mais pessoas que a gente pode debater sobre esses assuntos, tá? Então o aluno ele senta na cadeira e ele passa uma hora ouvindo as coisas que eu escolhi que ele ouvisse. Depois eu pego umas tarefas e todo mundo vai fazer as mesmas tarefas que eu escolhi que eles fizessem. E depois todos vão fazer a mesma prova e todos eles têm que acertar as mesmas respostas. E a pergunta é: aonde está o protagonismo? 80 ou 90% da base das coisas que a gente faz, a partir do momento que a outra pessoa não escolhe o que ela vai fazer, ela não tem nenhum protagonismo. Ela basicamente está seguindo instruções. E aí fala assim, mas Lucas, você acha que é culpa do professor? E aí vem a história do ovo da galinha. Eu realmente acho que a culpa não é do professor. E o motivo é, a gente só é capaz de ensinar aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. E a gente ensina como a gente aprende. Então, deixa eu trazer essa reflexão para vocês. Então, o professor Pacheco fala muito isso, né? O professor não ensina aquilo que diz, ele ensina aquilo que é. E aquilo que a gente é está muito ligado às nossas próprias experiências pessoais. Então, eu quero digamos que eu seja diretor de uma escola, eu chego para o meu professor e falo assim, a partir de agora a nossa escola foca alunocêntrica, e tá aí, a gente fala de Frenet, Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e tal, a gente vai trazer aquela ciência de dados para falar sobre os alunos, aquela coisa toda. Aluno protagonista, aluno protagonista. Ok, aí o professor fala assim, ok, certo, show de bola, como é que a gente faz isso? Então, você tem que entregar 2 atividades por dia, você tem que entregar 4 trabalhos, os trabalhos têm que ter isso e aqui, você tem que preencher essas 8 cadernetas, você tem que preencher 12 relatórios, tem que entregar 6 trabalhos, 4 tarefas, e você tem que fazer tudo isso aí esse mês. E aí o professor fica numa posição onde ele é inundado em burocracia, ele tem uma série de pré-requisitos, um currículo nosso que aí não vou nem entrar nesse quesito, que ele é muitas vezes excessivo. O fato de a gente ter que ensinar coisa demais faz com que às vezes a experiência de aprendizagem tem que ser cada vez mais superficial por conta da quantidade de assunto que tem que ser dado. Isso também não é culpa do professor, é culpa do sistema. Então a gente tem a culpa do sistema que inunda a gente de currículo muitas vezes que não é necessário e falta tempo para a gente poder desenvolver projetos que poderiam ser mais bacanas, só que muitas vezes não dá tempo, porque a gente é inundado por um desenho curricular, ou o termo mais adequado seria realmente grade curricular, que mais prende do que outra coisa. E isso é um problema. A gente tem um problema do sistema, tem um problema da gestão, onde ela quer promover um aluno com protagonismo e ela trabalha. Qual é a solução que a escola faz? Ela trabalha com o professor com zero protagonismo. O professor não tem protagonismo nenhum, porque ele tem que seguir as regras, ele tem que preencher. Então, e ainda mais agora no ensino remoto, o que é que tem acontecido? A nossa incapacidade de gerir remotamente faz com que eu aumente o número de reuniões e eu aumente o número de burocracia. Qual é o objetivo? É melhorar a performance de forma alguma, é só aumentar o controle. Essa é uma solução básica para quando a gente tem dificuldade de gerenciar remotamente. Porque muito do nosso trabalho, as pessoas acham que o trabalho do gestor é monitorar o que as pessoas estão fazendo. E na verdade, o trabalho do gestor é otimizar a performance. No caso da educação, é promover a aprendizagem, não promover atividades. E a gente acha que promover 8 tipos de atividades diferentes, lançar excesso de atividades, não significa mais aprendizagem. Mais sistemas de controle e mais burocracia não significa melhor resultado. Então, antes de falar de DEB, antes de falar sobre protagonismo do aluno, a gente precisa falar sobre autonomia do professor. E a gente não vai conseguir ter autonomia e protagonismo discente enquanto a gente não tiver autonomia e protagonismo docente. E isso é um papel de formação dos gestores. Os gestores precisam passar por um processo de formação onde eles precisam entender. E a gente precisa se acostumar a medir performance e não medir esforço. A gente precisa se acostumar a medir aprendizagem e não medir a quantidade de atividades feitas ou de trabalhos enviados ou quantidade de plano de aula feito. Porque às vezes tem muitos professores que têm vontade de desenvolver projetos e desenvolver efetivamente soluções inovadoras para a educação, só que eles estão
inundados em burocracias e inundados na obrigação de atividades e tarefas que muitas vezes não promovem a aprendizagem de forma eficiente. Lucas, e quem é que sabe disso? Resposta: quem sempre vai saber melhor é o professor. Porque o professor, e aí vem a pedagogia de Freinet, a pedagogia do bom senso, o professor ele vai entender mais do que ninguém, mais do que o coordenador, mais do que o diretor, mais do que o secretário da educação, é que a adaptação da realidade, ela não é só para cada escola, ela não é só para cada turma, ela é para cada aluno. Então você parte do princípio que qualquer solução que seja uma solução que é para toda escola, uma regra que é para toda escola, e óbvio, a pedagogia do bom senso não quer dizer que não hajam princípios. A gestão remota, a gestão libertária, a gestão eficiente remota, não quer dizer que não existem resultados a serem avaliados. A avaliação é um processo importantíssimo, mas ela é por resultados, não por esforço. Ela é por desempenho e não por atividades. E a gente, normalmente, quando não sabe gerir, a gente normalmente quer medir o esforço. Então, o que é medir o esforço? Hora-aula, medir o esforço. E daí, e se eu conseguir com uma música ensinar e o meu aluno vai lá e faz uma avaliação e ele aprendeu, igual com aquela música, o que seria uma aula de 1 hora? Ou eu fiz uma dinâmica e ele aprendeu nessa dinâmica de 40 minutos, o mesmo que ele aprenderia numa aula de 3 horas. Importa a hora-aula é um conceito completamente descartável e ele vem da nossa incapacidade de gerir desempenho e resultado e a gente só fica monitorando a atividade das pessoas. A gente quer saber se elas estão trabalhando, se elas estão entregando. E digo para vocês, isso pode ser talvez um dos espectros de avaliação, mas não pode ser o único e muito menos o mais importante. E ele não só hoje, o esforço e a quantidade de atividades, ele não é só mais importante, mas é um dos únicos indicadores efetivamente medidos. Ele é um dos mais cobrados. É o que é que você está fazendo. O que é que você fez esse mês? O que é que você fez essa semana? Então, professores, se acostumem e a gente vai conseguir mudar isso. Experiências como o do Projeto Âncora e tantas experiências exitosas que hoje tem no Brasil, tantas, meu Deus do céu, que não faltam, são educadores maravilhosos, gestores incríveis que estão se abrindo a novas experiências. Só que para isso, a gente precisa efetivamente se abrir ao novo, que não tem nada de novo. A nova escola tem 100 anos e, meu Deus do céu, o professor Pacheco fala que Paulo Freire nunca saiu das teses de doutorado. Tem gente que fala que Paulo Freire precisa sair da escola. O Paulo Freire precisa sair das escolas brasileiras. E o professor Pacheco fala assim, sair como se ele nunca entrou? Paulo Freire está sequestrado nas teses de doutorado, ele fala. E é verdade, que a gente fala sobre autonomia, fala sobre várias coisas, e isso não se traduz para dentro da sala de aula. Então eu queria pegar esse espaço para começar a conversar sobre essas coisas. O primeiro fato que eu queria trazer para vocês é, a gente nunca vai chegar na autonomia discente enquanto não houver autonomia docente. A gente precisa confiar nos nossos professores. Se a gente não confia nos nossos professores, a gente precisa formar melhor essas pessoas. Ou se não formar, que essa palavra talvez não seja mais adequada, a gente precisa capacitar melhor essas pessoas e a gente precisa melhorar a nossa mentalidade sobre os sistemas de controle e avaliação. A gente precisa entender que não é microgerenciando o que cada um faz, não é colocando réguas e metas de atividade que a gente vai melhorar a aprendizagem. A gente só está fazendo alunos cada vez mais sobrecarregados, professores cada vez mais com burnout, você vê professores perdendo rendimento, você vê professores perdendo potencial criativo porque você quer um professor que seja criativo, que seja autônomo, protagonista, só que ele tem que fazer tudo seguindo as regras impostas pela gestão. Que tipo de autonomia eu posso esperar de um aluno se o meu professor ele está sendo com ele o aluno quer autonomia, mas o professor é cabresto. E a gente precisa mudar essa realidade. Primeira coisa é entender que isso existe. Segunda coisa é começar a testar formas novas. E o que não faltam são experiências exitosas. Então, no caso, quando a gente pensa, por exemplo, em gestão de negócios, é muito comum que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é mudar os indicadores. Então, o conceito de hora-aula precisa ser substituído pelo conceito de aprendizado por etapa. Não importa se eu enviei 8 planos de aula, 5 roteiros, 6 trabalhos, 200 aulas, não importa. O que importa é, nesse período de 30 dias, o que o meu aluno aprendeu? Se isso foi feito com 10 horas aula, 50 horas aula, 200 horas aula, 5 projetos, 3 músicas, 4 poesias, 5 imagens, 3 gincanas, de verdade, a maneira como você chega no fim não é o que importa. E aí onde entra a importância do professor, porque o professor vai saber
que tem turmas que ele é melhor lidar dessa forma. Tem professor que talvez tenham turmas que ele vai precisar passar mais atividades e tarefas. Vão ter turmas que ele pode ir a 80 por hora, vão ter turmas que ele vai poder ir a 40 por hora. E se a gente não conseguir dar essa confiança pro professor, a gente jamais vai conseguir. Tem experiências exitosas de educação, Lucas, tem experiências no Brasil onde os professores recebem um roteiro do que eles têm que fazer em cada aula, eles não podem sair daquele roteiro, e essa escola tem bons resultados no IDEB? Tem. Existem experiências no Brasil onde os professores basicamente só seguem roteiro e essas escolas se saem muito bem no IDEB. Mas o que está acontecendo? Tem escola que tem IDEB 9, em cidades que eu não vou citar aqui no Brasil, e que donos de faculdade falam que muitos dos alunos que vêm dessas escolas boas, eles são péssimos alunos. Isso não é generalizando, mas significa que seguir roteiro pode produzir até resultados momentâneos. Mas no final das contas, se a gente quiser produzir competências socioemocionais, resiliência, autogestão, moralidade, cooperação, se a gente quiser trazer isso para o chão da escola, a gente não vai fazer isso com aulas. A gente não vai conseguir fazer isso com uma aula. A gente não vai conseguir isso preenchendo caderneta. A gente só vai conseguir isso fazendo projetos, pensando em multidisciplinaridade, estudando, criando, projetando. E para isso o professor precisa de mais tempo livre. Eu conheço professores que estão tendo que enviar 2 atividades por dia, uma aula aos sábados, e eles têm que corrigir 600 atividades por semana. E eles têm que corrigir as 600 atividades e mandar o feedback para os alunos. E ele tem que mandar a caderneta, ele tem que preencher de 600 alunos por semana. Ele tem que manualmente preencher as atividades, mandar para as secretarias. E muitas vezes eu fico pensando, poxa, a secretaria está muito preocupada se esse professor está fazendo essa quantidade absurda de atividades, mas em nenhum momento não tem nenhum indicador se esse aluno está efetivamente aprendendo. Onde é que está o nosso foco, pessoal? Então, ficou longo. Esse é o primeiro vídeo de uma série, eu não sei qual a frequência ainda, eu não sei se vai ser uma coisa que vai acontecer sempre, mas é porque, no fundo, eu sempre penso que tudo que é legal ser dito sobre educação já foi dito, e na minha cabeça sempre, o que é que eu tenho para agregar? Já Frenet, professor Pacheco, Freire e tipo Azevedo, Nise, todo mundo já disse o que é importante para a educação, então o que é que eu vou agregar? Então assim, na verdade não tem nada de muito original nas minhas reflexões, eu quero trazer só com as minhas palavras, até para me ajudar a entender melhor o que está acontecendo e encontrar mais pessoas. A gente está fazendo uma comunidade de aprendizagem no Coité do Noia com 7 professores, e dentro desse projeto da comunidade de aprendizagem, a gente voltou quais seriam os acordos de convivência do nosso grupo, como é que o grupo ia se comportar. A gente votou quais os temas que eles queriam trabalhar. Eles escolheram a maneira como eles iam, se ia ser maquete, se ia ser gincana, qual seria a temática. Eles escolheram o que é que eles iam fazer. E quando a gente empoderou os professores para escolherem o que é que eles iriam fazer, saíram projetos totalmente diferentes um do outro. Tiveram professores que se juntaram para fazer projetos juntos e tá ficando incrível. E tá ficando lindo. E aí uma professora, inclusive, chegou para os alunos e falou assim, galera, a gente vai fazer um projeto multidisciplinar que não vai ter matéria e vocês vão escolher um tema. E aí eles pensaram em várias coisas, eles votaram e escolheram o tema do Bob Esponja. E ela desenhou o currículo dentro da temática que os alunos escolheram. O que é que aconteceu? Engajamento foi para a Lua. Numa cidadezinha de interior, bem pequenininha de Alagoas, com todas as dificuldades do interior de Alagoas. E é isso que a gente faz. O professor protagonista mesmo, aquele que escolhe o que vai fazer, como vai fazer, o que é que ele vai trabalhar, o que é que ele vai desenhar como currículo naquele momento. E aí, quando ela foi dada essa autonomia, o que é que ela fez? Ela deu essa mesma autonomia aos alunos. Um outro professor perguntou para os alunos o que é que eles queriam fazer. Se era música, se era o que, sendo que os alunos escolheram maquete. A gente quer fazer um projeto de educação ambiental usando maquete. E tá saindo maquetes maravilhosas, os alunos estão engajadíssimos. Por quê? Porque o professor com autonomia gera alunos com autonomia. Então, isso é possível, galera. Isso é possível. A gente só precisa confiar mais nos nossos professores. A gente precisa, sim, respeitar a LDB. Sim, a gente tem uma BNCC que a gente pode se adaptar, a gente tem que se adaptar a isso aí. Porém, no final das contas, quem vai entregar tudo isso é o professor. E ele precisa estar no melhor contexto possível para poder fazer o seu trabalho bem feito, tá? Então, aguarde os próximos vídeos. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Bom dia feliz a todos e todas.